Olá, meus amados, tudo bem? Vamos daqui a pouco dar início à nossa live sobre cuidados que devemos ter com as crianças na epidemia do coronavírus. Quero ajudar as mamães, papais, titios, vovôs e vovós a orientar, a cuidar das crianças. A gente está falando muito de adulto, mas a gente tem falado pouco de criança. Então, estou ficando bem preocupada com relação a isso e estou esperando só uns minutinhos para o pessoal entrar. Vocês podem ir mandando perguntas, vamos ver se a gente consegue sobrar um tempinho para as perguntas no final. Né? Estou esperando minha amiga Juliana Gabriel. Aqui, já achei. A Ju vai me ajudar aí a conduzir a live. Oi, Pronto! Ju! Tava te esperando. Oi, pessoal, tudo bom, gente? Gente, eu fiquei encarregada de ser a MC, mestre de cerimônias dessa live, e eu cheguei atrasada, vocês viram, né? Mas é porque a internet está oscilando um pouquinho aqui. Mas então, foi aqui que você estava falando antes de eu chegar, para eu contextualizar aqui, pessoal. Boa noite, gente. Tava falando de você. Bom, então posso começar? Eu acho que já está na hora, né? 8h01. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou contextualizar o pessoal de por que a gente decidiu fazer essa transmissão ao vivo, essa live aqui para vocês. A gente está vivendo aí uma crise na área da saúde, né, gente? E é claro que tem muita informação de qualidade circulando, principalmente nos órgãos oficiais, mas a gente também está vendo muita fake news, a gente está vendo as pessoas desesperadas. Teve até, enfim, coisa falsa que deu mais ibope do que notícia verdadeira, não é, Fernanda? Isso aí. Pois E é. aí a gente fica preocupada com as notícias tendenciosas, né? Porque se a gente fica confuso, olha que eu já li muito artigo, acho que de coronavírus, né? Quase tudo a gente já passou o olho, né, Ju? Pelo menos passou o olho. Então tem muita coisa. E aí, no mesmo artigo, uns falam bem, outros falam mal. E imagina se a gente fica confuso, vocês, então, pior ainda, né? E as informações, assim, na verdade, a gente conhece muito pouco ainda sobre a epidemia, né? A gente está começando a aprender sobre esse vírus agora. Então, é importante a gente estar sempre atualizado em informações de qualidade. Mas, em especial, uma coisa que foi a Fernanda até que me chamou a atenção, e por isso a gente decidiu fazer uma live especificamente sobre isso, é que a gente tem visto muito sobre adultos e sobre prevenção, mas pouco tem se falado sobre as crianças, né, Fê? E as crianças, na verdade, elas sofrem o impacto disso de várias maneiras. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Antes da gente começar, eu vou começar a entrevistar a Fernanda, vou fazer algumas perguntas para ela e a gente vai conversando. Eu queria só que vocês interagissem aqui com a gente e diz se vocês estão ouvindo bem a gente, se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Se vocês estão ouvindo, manda um joinha aí para mim, para eu ver que vocês estão ouvindo direitinho. Obrigada por todo mundo que está mandando mensagem aqui. Enquanto a Fernanda estiver respondendo, eu vou tentar ficar de olho, porque se tiver alguma pergunta específica, o pessoal está colocando a mãozinha. Obrigada, pessoal. Eu vejo se eu consigo acompanhar e tentar responder vocês, tá bom, meus amores? Mas a gente delimitou uma pauta até para essa live também não ficar muito longa e a gente conseguir ser produtivo e transmitir toda a informação que a gente precisa, tá? Ju, deixa eu te cortar, que tem umas perguntas aqui. Hoje, o objetivo da live é a gente falar sobre coronavírus, né, e como conduzir isso com as crianças. Tá tendo pergunta aqui sobre B12, proteína, todas essas coisas. Então, de repente, fica até pra gente essa dica aí pra gente fazer uma nova live e agora tá tendo palma, acho que é palma para os profissionais de saúde, né? Tá maior confusão aqui. Não sei se aí tá também, Ju. Ainda não, daqui a pouco começa. Estão batendo palma aqui. Bom, enfim, a gente hoje vai falar de coronavírus, pessoal, tá? Então, perdoem-nos por não falar das outras coisas ligadas, né, à alimentação plant-based, a vegetarianismo, mas a gente, como tem um perfil que tem 125 mil seguidores, a gente achou importante tentar chegar nessas pessoas, né? Mandar informação de toda forma possível, né? Vinda de quem está estudando, de pessoas que
estão levando a sério isso, porque como a Ju falou no início, tem muita fake news por aí. Isso. Tem um monte de gente falando pra gente salvar a live. Pessoal, só pra avisar vocês, a gente já tem um canal do YouTube. Esse canal ainda não, ele tem um vídeo só, que é o vídeo inaugural, mas a ideia é a gente continuar fazendo esses vídeos e alimentando esse canal para ficar salvo depois. Então, a Cris acabou de mandar aqui pra gente salvar, que ela não consegue assistir. Fica tranquila que eu me comprometo lá a deixar esse vídeo gravado para vocês lá no YouTube depois. Depois a gente vai compartilhar o canal, tá bom? Bom, podemos começar, Fê? Podemos, devemos. Então, vamos lá. Na verdade, gente... Ju, tá picotando. Nossa pauta vai ser assim. Começar a falar sobre... Amor, dá uma olhada na internet. Tá picotando. Ju, acho que você caiu, né? É, o meu caiu também. É bom. Bom, eu tô aqui, gente. Vamos ver. Mandei pra Ju. Voltei, gente. O pessoal... Eu acho que o seu que tá ruim, eu acho. É porque tá chovendo aqui em Campinas e aí o sinal da internet oscilou. Mas agora eu tô no 4G direto e eu espero que a gente não caia de novo. Bom, gente, então chega de enrolar. Vamos começar aí o nosso tema. Então, só para contextualizar vocês, a gente vai começar falando sobre a infecção em crianças. A gente vai falar depois sobre prevenção. E, por último, a parte mais importante de todas é como contar isso para a criança, tá? Eu vou fazendo as perguntas para a Fê e aí vocês vão dizendo para a gente se está tudo bem. Então, vamos lá. Doutora Fernanda, a infecção de coronavírus em crianças, existem sinais e sintomas específicos ou são esses que a gente já viu nos adultos? Bom, Ju esqueceu de me apresentar. Vou me apresentar porque acho que nem todo mundo me conhece, né? Então, boa. E muita gente me conhece como nutróloga, mas as pessoas, acho que a maioria, não me conhece como pediatra. Por isso a live sobre pediatria, que eu dei ideia, né? Eu trabalho hoje tanto com adulto, que as pessoas só me veem assim, até me perguntam, você atende criança também? Eu falo, eu sou pediatra. E ninguém sabe. Então, gente, eu, além de nutróloga, né? Eu sou pediatra também, daí a ideia da live, daí a preocupação com os pequenininhos, tá? Então a Ju perguntou, e o sinal da Ju tá ruim de novo. Vamos esperar ela voltar. Ju? Ju? Bom, a Ju me perguntou, vou seguir até a Ju voltar. A Ju perguntou lá sobre sintomas, né, nas crianças, né? As crianças, para nossa felicidade, né, elas têm sintomas, na maioria das vezes, sintomas muito leves, sintomas que se parecem muito com uma gripe comum. Que sintomas são esses? O principal sintoma, né, do coronavírus, a apresentação sintomática das crianças é a tosse. É uma tosse seca inicialmente, que depois evolui para uma tosse produtiva. É um dos principais sintomas. O sintoma febre, né? O sintoma, eu até, gente, separei aqui, porque tem um papelzinho aqui, vou fazer uma cola, para falar para vocês mais ou menos em termos percentuais, né? A tosse é o sintoma mais frequente nas crianças, acomete 48,5% das crianças, né, que têm o coronavírus. Esses dados são das crianças lá da China, de um trabalho que saiu essa semana numa revista importante de pediatria, tá? Então, a tosse é o sintoma mais importante. Depois da tosse, vem a garganta vermelha, que às vezes a criança vai referir como a dor de garganta, né? Não tem pus. Então, assim, se tiver pus na garganta, provavelmente é uma amidalite e não
uma infecção de gripe ou até mesmo coronavírus, tá? A febre, que é a maior preocupação das mães, na imensa maioria dos casos, né, as mães ficam muito preocupadas quando a criança faz febre. A febre não é um sintoma que está 100% presente na infecção por coronavírus. E daí a importância, né, da gente falar isso, da gente se ligar nisso, porque a febre só está presente em 41,5% dos casos de infecção por coronavírus nas crianças. Esses dados, né, que já passaram por essa epidemia. Então, estou tentando ver aqui a Ju, mas, enfim, deixa eu ver, meu Deus, Juliana Gabriel, para adicionar a Ju, que a Ju está perdida aí no meio do caminho. Bom, então, a febre, ela só acomete 41,5% das crianças, e o que significa que mais de 50% das crianças, mais da metade das crianças acometidas não vão apresentar febre, vão ter o quê? Tosse, de repente vão referir uma dorzinha de garganta. Um outro sintoma muito importante que não é frequente na infecção por coronavírus é a coriza. Coriza está presente em muito poucos casos de coronavírus. Então, se tem muita coriza, né? Obstrução nasal também está presente em menos de 10% dos casos. Então, são sintomas que vão afastando, falando a gente a favor de outro diagnóstico, né? Aqui, gente, eu acho que a Ju até ia perguntar sobre isso, e vai uma preocupação minha, que eu tenho pego no consultório, né? E algumas mães me ligando, me mandando mensagem, porque a gente está orientando, quando eu falo a gente, né, principalmente os profissionais de saúde, e o governador, até mesmo o governador, né, que não é da área de saúde, mas as organizações públicas têm recomendado de não procurar o pronto-socorro para qualquer coisa, né? A mãe, eu sou pediatra, trabalhei muitos anos em pronto-socorro, ainda trabalho hoje, menos, né, mas ainda frequento pronto-socorro. Então, as mães às vezes ficam muito ansiosas de levar logo no médico, né, de ver que a criança está com febre, e está sendo orientado para que se espere um pouco antes de procurar o pronto-socorro, e só procurar o pronto-socorro nas situações graves, né? O que é uma situação grave numa criança? Situação grave numa criança é a criança que está com falta de ar, né? É a criança que está com dificuldade para respirar, né? E, por conta disso, as mães, às vezes, estão deixando passar doenças comuns que poderiam ser facilmente tratadas, e essas doenças acabam se complicando. O que eu estou querendo dizer, Fernanda? Fernanda, explica melhor isso aí. O que acontece? Da mesma maneira que tem coronavírus, vai começar a ter muito caso de bronquiolite, né? A gente entrou hoje no outono, e aí tem o vírus sincicial respiratório, que causa as bronquiolites. A gente continua tendo amidalite, a gente continua tendo otite. São infecções que são infecções da rotina da pediatria, né? E por medo de ir no pronto-socorro, a mãe está ficando em casa. Só que ficar em casa, gente, tudo bem, tem sempre um se. Se a mãe contactar o pediatra e conversar, olha, doutora Fernanda, estão me mandando, olha, minha filha está com tal e tal sintoma, eu vou para o pronto-socorro, eu vou lá no seu consultório, como é que eu devo agir? Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita criança que está ficando doente em casa. E aí evoluindo para coisas mais sérias. Então, às vezes, é uma febre, uma tosse produtiva, catarro, né? Passou do 3º dia, não melhorou, gente, com febre, entre em contato com o pediatra. Se não conseguir contactar o pediatra, né, aí é para ir para a emergência. Né? 3 dias, mais de 48 horas de febre, a criança precisa de uma avaliação. Se você consegue falar com o pediatra, ok, você vai conversar, o pediatra vai ver se há necessidade de uma consulta presencial ou não, e vai te orientar corretamente. Agora, não dá para ficar em casa, porque o que acontece? Às vezes é uma gripe, um catarro, que acaba evoluindo para uma otite, que vai precisar, em alguns casos, de antibiótico. Às vezes é uma amidalite que requer antibiótico para ser tratada. E a criança está em casa, aí para de comer, começa a desidratar, daqui a pouco desnutre. Então,
se tiver criança doente, não tentem contactar o pediatra, né? A gente diminuiu, né? O governador pediu para a gente diminuir os atendimentos de consultórios, restringir atendimentos de urgência, emergência, casos graves, né? Então, acredito que vai ser mais... Se você, mesmo que você não consiga habitualmente falar com o seu pediatra, acredito que nessa fase agora seja mais fácil conseguir falar com o pediatra, porque a gente está ficando mais em casa, né? Por conta aí do isolamento, por conta das orientações, né? Para a gente evitar a propagação da doença. Meu Deus, a Ju não conseguiu entrar ainda. Caramba! Bom, e aí, vamos falar mais um pouco então. Não estou vendo pergunta aqui do que vocês querem ouvir, né? Falei dos sintomas, falei procurar pronto-socorro, né? Em casos de mais de 48 horas de febre. Falei também dos sintomas mais comuns. Estou fazendo uma revisão aqui para ver se a Ju entra novamente, porque a Ju que vai dar o... Meu Deus. Bom, Ju não está aqui. Bom, então vamos lá. Aí eu tinha feito até uns tópicos aqui para a gente falar. Bom, além dos... que mais do coronavírus, né? Um outro aspecto que eu achei muito interessante da gente tá falando aqui hoje é com relação a como que a gente vai abordar a infecção com as crianças. As crianças, elas estão ficando muito preocupadas. Essa ficha me caiu depois que a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, e ela ouvindo, né, eu conversar com outros colegas no WhatsApp ou por telefone mesmo, mandar áudio, ela virou para mim e falou assim: mãe, você não tem essas doenças não, né? Que eu estava falando que as pessoas que têm mais risco de pegar infecção, né, e evoluir para uma forma grave são os adultos que têm alguma doença de base, tem diabetes, tem pressão alta, alguma doença do coração. E aí a minha filha vira para mim e me faz essa pergunta, né? E aí eu falei assim: gente, as crianças estão ficando preocupadas porque se a gente adulto está sendo bombardeado de informação, imagina as crianças, não é mesmo? Então, e elas não têm muito filtro, né, do que da gravidade, e é difícil para uma criança discernir isso mesmo, né? Até que ponto o que está sendo dito, né, é verdade e o quão intenso é. Me perguntaram aqui, ótimo, vi aqui, tem informação sobre mortes em crianças? Pois é, gente. Os casos, como eu falei no início, a maioria dos casos em crianças se apresenta na forma leve ou na forma moderada. Isso aí chega a mais de 80% dos casos. Casos graves, necessitando intubação em criança, só foi relatado 0,4%, ou seja, é muito pouco, tá? E casos graves, que também precisaram de oxigênio, não necessariamente precisaram de intubar, mas precisou ir para o oxigênio, para um CTI, 2,5%, tá? Tem relato de 2 óbitos, tá? Numa criança de 13 anos, mas não foi, no artigo não falava se essa criança tinha alguma comorbidade, alguma doença de base, e um óbito também num bebê de 10 meses. E aí as formas mais graves, desse 0,4% que eu falei, né, de formas gravíssimas que evoluem para tubo, as crianças que são mais suscetíveis são as menores de 1 ano. Como em qualquer outra doença, né? A gente fala que quanto menor era a criança, maior é a chance dela pegar uma infecção e evoluir para uma forma mais grave, né? São os extremos da vida, da mesma forma como os idosos, né? São exatamente os idosos que são a maior preocupação para a gente, né? Bom, tem perguntas aqui. A Adriana está falando que tem asma e que tem sentido falta de ar além do normal. Pode ser só, Ju, uma falta de ar mesmo, um agravamento da sua crise de asma. Estou respondendo uma pergunta aqui, tá, Ju? Só para te contextualizar. Você já conseguiu entrar, Juliana, Gabriel? Então, é isso, tá? Bom, aí voltando ao que eu estava falando, né? Perguntaram da morte ou desvio do assunto. A gente precisa saber como que a gente vai abordar essas crianças, né? Como é que a gente vai primeiro perguntar para a criança assim: olha, você já ouviu falar que tem aí um vírus, um bichinho, né, uma doença
que está preocupando todo mundo, né? E a partir daí, a partir das respostas que a criança for dando, e dependendo da idade, a gente começa a elaborar o nosso diálogo com essa criança, né? Então, o primeiro passo é a gente perguntar, porque está todo mundo tão preocupado, né? Tão, muita gente apavorada, que às vezes a gente até esquece de conversar com as nossas crianças, né? Os nossos filhos, sobrinhos, os vovós e os vovôs com os netos, e as crianças estão vivendo tudo isso. Quer dizer, as aulas foram suspensas. Será que a gente teve tempo de parar para explicar por que as aulas foram suspensas? Por que não está indo à escola? Por que não está indo à creche? Isso é muito importante, que a gente se sinta segura, se sinta confortável, né? Então, a gente precisa falar com as crianças sobre isso, né? E aí, eu fiz uma listazinha, né, de outras coisas que a gente vai precisar falar. Quando a gente estiver falando com as crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está falando, a forma como a gente está falando, e cuidado com o excesso de informação. Às vezes, tudo que a criança quer ouvir é assim: não, meu filho, olha só, é só uma gripe, acomete muitas pessoas, mas a maioria das pessoas é capaz de lidar bem com isso e não ter nenhum problema maior, né? A gente não precisa necessariamente falar que tem idoso que está morrendo, né? Colocar pânico na criança, falar que, ai, meu Deus do céu, seus avós, se você não amedrontar a criança, né? Porque a criança às vezes fica muito acostumada, né? Ficar com os avós, e aí agora a gente está pedindo para que as crianças não fiquem com os avós. Por que isso, né? Bom explicar isso também, né? A questão do afastamento da criança dos avós é porque 15% das crianças vão apresentar a forma assintomática, ou seja, as crianças vão se contaminar com o vírus e não vão ter sintoma nenhum da doença. Significa que a criança não esteja transmitindo essa doença. E aí que entra o papel do isolamento, né? A criança, ela fica, né, um portador assintomático, sendo capaz de transmitir para nós adultos, para a mãe, para o pai, para quem ela tiver contato. Só que a gente já viu pelos estudos, né, pela experiência aí da China, que os idosos, da China, da Itália agora, né, que os idosos são uma população muito vulnerável. Então, ai, Ju, não desiste não, tenta de novo, bota no 5G. Tô falando com a Ju aqui, gente, desculpa. Bom, então os idosos são muito vulneráveis, né? E aí a gente pede, né? Tem que conversar com a criança, né? E explicar: olha, sabe por que o vovô e vovó estão ficando sozinhos em casa? Porque você pode
da China apresentaram necessidade de intubação e apenas 2,5% de oxigênio no CTI, né? Então, explicar isso, olha, você pode ficar doente, mas vai ser como uma gripe que você já teve ano passado, que você já teve alguma vez na vida. Vai ter tosse, às vezes vai ter, não necessariamente vai ter febre, como eu falei, pode ter uma dor de garganta, ter um mal-estar, e vai passar, né? Agora, é importante explicar para a criança que ela precisa ficar em casa, né? Por quê? Porque ela mesmo sem sintoma, ela pode, ou com sintoma leve, ela pode transmitir isso para os amiguinhos, pode transmitir para os pais dos amigos, pode transmitir para outras pessoas que ela vier a ter contato. Oi, Ju, voltou. E às vezes, dependendo da idade da criança, usar de uma forma lúdica, de repente trazer desenhos, tem até figurinhas na internet de educação de crianças para explicar melhor isso de um jeito que você já falou sobre isso, né, Fê? Pois é, tem que falar sempre na linguagem da criança. Isso que a Ju falou é super importante, né? A gente vai... quanto maior a criança, fica mais fácil da gente explicar, mas quanto menor, vai ficando mais... a gente precisa usar mais recursos, né? Então, desenhar. Tem uma cartilha da Mind Heart no Instagram mesmo, né? Eu até publiquei lá no meu Instagram, né? No Nutravec Consultório, tem lá uns desenhinhos explicando um pouquinho sobre o vírus, né? E mostrar isso para a criança, para que ela entenda, né? Uma outra coisa super importante aqui, isso principalmente para as crianças assim maiores que já entendem, né? Se a criança se mostrar muito preocupada, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Explicar para a criança que tem profissionais que estão cuidando disso, que os hospitais estão preparados, tem muito médico, enfermeiro, profissionais de saúde que estão capacitados para cuidar das pessoas que vierem a adoecer, né? Isso vai tranquilizar a criança, ela saber que, se eu ficar doente, vai ter alguém que vai saber cuidar de mim. Se meu pai, minha mãe ficarem doentes, se meu avô, minha avó ficarem doentes, vai saber orientar, tá? Só falando aqui para falar de prevenção para as crianças, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, né? A gente, uma outra ferramenta bem importante, bem legal para a gente trabalhar com as crianças, a gente explicar a lavagem das mãos, né? Vale aí a gente falar, né, sobre a higienização das mãos. Tem vários videozinhos também na internet mostrando como é que a gente tem que lavar a mão corretamente, né? Passar o sabão e lavar direitinho. Isso é uma maneira da gente pegar a criança, né? Acolher a criança e, ao mesmo tempo, mostrar para ela que ela também pode controlar, ter algum controle sobre a infecção, e ela também tem as ferramentas dela que vão ajudá-la a não se infeccionar, né? Explicar, olha, sabe por que tem que lavar a mão toda hora? Porque se você tocar em alguma coisa que esteja com o vírus, ele, quando a pessoa tosse, ele fica no ar muito tempo, né? E fica na superfície por um tempo que ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de quantas horas ele fica, por exemplo, na madeira, quanto tempo fica numa superfície lisa, né? Então, se você toca na superfície que está ali com o vírus vai para sua mão, você bota no olho, bota na boca, coça o nariz, e aí você se infecta. Daí a necessidade de lavar a mão toda hora. Explicar isso para a criança é bem na linguagem, mais uma vez, né, frisando aí, na linguagem da criança, para que ela consiga entender isso daqui, tá? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Eu falei... uma outra coisa importante, né? Se a criança se mostrar estressada, se mostrar com medo, né? Também é importante que a gente fale, principalmente quando a criança é maior um pouco, né? Adolescentes, a gente conversar e explicar que ficar estressado e ter medo nessa situação é algo que é super, super, super normal, né? Porque a criança, ela fica se sentindo, o adolescente, ele fica se sentindo, assim, um zumbi, um ET, né? Meu Deus do céu,
eu tô em pânico, eu tô com muito medo, mas eu não vou falar para ninguém porque vão achar que eu tô maluco, estão achando que eu vou pagar mico. Isso, Ju, boa. Então, eu vou pagar mico, não, falar que eu tô com medo, falar que eu tô estressada, que eu não tô conseguindo dormir. Então, conversar, perguntar, você tá com medo, né? Às vezes é importante a gente falar, olha, eu também tô com medo, mas por outro lado, eu sei que tem pessoas que estão cuidando disso, eu sei que a gente vai conseguir passar por isso. Se a gente tiver, aí vale a pena, né? Vou aqui puxar a brasa aqui para os médicos vegetarianos, né? Vale a pena a gente falar do sistema imunológico, se a criança tem uma boa alimentação, né? Se a criança come fruta, come legume, come verdura, ela vai estar preparando o sistema imunológico dela para combater qualquer infecção, gente. Porque se a gente já tem, o nosso corpo ele é capaz de se curar sozinho, né? A gente chama de autocura. Então, a gente ter contato com um vírus, ainda que um vírus, né, dessa gravidade, dessa monta, a gente é capaz, tanto é que tem os casos assintomáticos, né? Os casos assintomáticos acontecem por quê? Porque são crianças que tiveram contato e não tiveram a doença porque o organismo foi capaz de lidar com o vírus e não apresentar sintoma. Não é maravilhoso isso? E quanto mais forte está nosso sistema imunológico, mais chance a gente tem de ter contato, não só com esse vírus, mas com uma infecção até bacteriana e não apresentar nada. Né? Ter um leve ou ter uma manifestação mais branda, né? Ou então, exatamente, ou então, caso venha a ter alguma sintomatologia, ter uma sintomatologia mais branda, né, do que se você tiver lá, se você só come porcaria, você não tem, né, só come industrializado, só toma refrigerante, não come fruta, não come legume, não come verdura. Então, o nosso sistema imunológico, ele fica mais fragilizado nessas situações. Daí, a gente ter essa oportunidade de conversar sobre isso também, explicar para a criança, olha, tá vendo por que eu mando comer brócolis? Tá vendo por que eu estou mandando você comer fruta? É importante para isso, né? Olha, estou mandando você lá tomar um suquinho de laranja, comer uma acerola. É porque a mamãe quer você saudável, quer que você tenha um sistema imunológico que seja capaz de combater uma infecção, tá? Então, outra coisa super importante, né, para a criança é explicar que é importante beber água, né? Se hidratar. Tem muita criança que não bebe água, não tem costume de beber água, né? Principalmente adolescente, né, que só toma refrigerante, só toma esses sucos de caixinha, só toma bebidas industrializadas, né? Então, falar sobre a importância de beber água, porque se a gente está hidratado, o sintoma da doença vem mais leve também. Isso é importante também ser falado, né? Isso não só para o coronavírus, qualquer outra infecção. E uma coisa que, eu não sei se você já falou, Fê, mas que é super importante é a questão do sono, né, gente? Porque durante o sono, agora. Fala aí, Ju. Alguns hormônios importantes são produzidos, inclusive o hormônio do crescimento. Durante o sono é que nosso corpo se recupera. E como a gente sabe que muitas crianças, inclusive, não estão indo à escola por causa disso, o risco de ficar no joguinho a noite inteira ou de ficar no celular é grande. E a falta de sono, a privação de sono, ela dá uma abertura imunológica para a gente também. Para crianças grandes também, né, Fernanda? Mas para os adolescentes, eu imagino que mais ainda. Então, isso é algo que a gente tem que cuidar. Então, assim, eu sei que a quarentena é uma situação diferente de tudo que a gente já viveu até hoje. Tem uma pessoa perguntando sobre recomendação para gestantes. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que essas recomendações que a gente está dando para crianças, elas também servem para os adultos, né? Se a gente não viver todo trabalhado na Coca-Cola e comer frutas, legumes, verduras, eu acho que a gente também vai conseguir passar por isso de forma mais leve, né, Fê? Então, falando aqui, porque dorme pouco, né? O sono, gente, para todo mundo é super importante. Porque é durante o sono que a gente vai recuperar as nossas energias, né? Para o dia seguinte. E durante o sono, a gente, embora a gente esteja repousando, né? Tem muitas coisas acontecendo no nosso organismo. E tem hormônios, né? A Ju sabe disso muito melhor do que eu. E tem muitos hormônios que só são liberados enquanto a gente está dormindo. Eles têm o seu pico durante o nosso descanso. Então, é importante essa consciência, né? Que para a criança é fundamental, mas para o adulto também, né? Porque é um momento de desestressar, de relaxar, né? A gente tem lá a baixa do cortisol à noite, né?
a alta da melatonina e um monte de outros hormônios, né? Tem o GH, né, que tem o pico durante a noite. Então, aquela história de que tem que dormir para crescer, né? Né, Ju? Que a nossa avó já dizia, né? Isso aí acontece. E quando a criança e também... o aprendizado também, né, Fer? Na verdade, o aprendizado ele se consolida durante o sono. Então, assim, algumas escolas estão fazendo estratégias de aula online e tudo mais. A vida da criança não pode parar. E assim, eu imagino que essa coisa do videogame, do joguinho de celular, nessa fase deve estar terrível, né, Fernanda? E assim, a gente tem que cuidar para que a gente consiga manter uma rotina dentro do possível e praticável, né, Fê? Com certeza, né? Então, assim, tem que dormir. Eu tô com adolescente aqui em casa, a gente tem dormido bem mais tarde, né? Porque como não tá tendo que acordar muito cedo, acaba que a gente fica aquele círculo vicioso, né? A gente tem que dormir muito tarde, a gente tem acordado muito tarde. Mas telefone celular o tempo todo, olhando YouTube, olhando Instagram, olhando não sei o quê. Mas a gente precisa cuidar para que tenha um sono, né? Quanto menor a criança, mais ela vai precisar de horas de sono. A questão que colocaram o adulto, eu durmo só 5 horas, isso é muito individual, tá, gente? Eu conheço pessoas, tenho pacientes que se recuperam depois de um dia exaustivo de trabalho com 4 horas de sono, né? Eu ficar bem no dia seguinte, normalmente eu preciso de pelo menos 7 horas. Então, isso varia muito, mas o sono, ele vai ajudar a gente, vai ajudar o nosso sistema imunológico a se recompor para o dia seguinte, né? E uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto a Ju falava é que por que acontece, quando a gente está doente, a gente normalmente dorme mais. Não sei se vocês já perceberam isso, a gente fica mais quietinho. Por quê? Porque é uma maneira do nosso organismo colocar todas as energias no combate à infecção. Então, assim, é como se o nosso corpo falasse assim, bom, toda a energia que eu tenho agora, eu vou direcionar para o sistema imunológico, para que o sistema imunológico ele trabalhe a todo vapor, na potência máxima dele. Então, eu vou dispensar pouca energia para a pessoa ficar, por exemplo, acordada fazendo atividade física, né? Então, a gente eu falo com meus pacientes sabem disso, tá doente não é para ir para academia. Por quê? Você precisa que o teu organismo utilize toda a energia que você tem para combater a doença que você tá. Seja uma gripe, seja um resfriado, seja uma pneumonia, seja qualquer doença. Então a gente faz o repouso. E aí é por isso que a gente fica cansado. Por que a gente fica sem fome também quando a gente está doente? Criança, então, né, perde total apetite. E aí, né, minhas crianças também sabem disso. Meus pais, os pais, as mamães, né, meus pacientes sabem disso. Eu falo, não força a alimentação. É o mesmo motivo, né? A gente precisa que toda a energia esteja indo para o sistema imunológico e não para o sistema digestivo, né? Se a gente força a criança a comer, se a gente tem, né, esse ímpeto, né? Não, tem que comer, obriga a criança a comer, né? A gente, na verdade, está indo contra o organismo, porque o organismo ele está querendo exatamente desviar toda a energia para que o sistema imunológico trabalhe a 100%. E aí, para ele trabalhar a 100%, vai ter que desviar a energia de alguns órgãos, por exemplo, né? Oi, Amaranta, seja bem-vinda. E para desviar a energia que está sendo, né, produzida para defesa e não para digestão. Então, por isso que fica sem fome mesmo. A fome vai, né, fica querendo tomar só líquido, porque é mais fácil digestão, tudo mais. Então, e o sono vai entrar nisso aí também. Que é no momento que a gente está dormindo, toda a nossa energia vai estar lá para o sistema imunológico para combater a infecção. Tá? A minha avó, Fernanda, ela sempre dizia que sono alimenta. Exatamente. Então, quando a minha mãe ficava querendo acordar a gente para comer, quando a gente estava meio doentinho, ela falava assim, não, deixa que sono alimenta. E as vós têm uma sabedoria incrível, né? Hoje em dia, a medicina explica o que as vós já falavam para a gente há muito tempo, né, gente? Pois é, exatamente. Respondendo aqui a questão da gestante, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, né? Que já está dando aí quase 40 minutos aí de live. O cuidado da gestante não é diferente do cuidado com o idoso, não é diferente do cuidado da criança, né?
é lógico, assim, a gente não tem dados sobre infecção nas gestantes, né? E parece que tiveram alguns casos de gestantes que foram infectadas e não conseguiu-se ainda detectar nessas gestantes, os bebês nasceram e não tiveram nessas avaliadas, né? Não foram muitas, mas o artigo que eu estava lendo falou que essas gestantes que desenvolveram o coronavírus durante a gravidez, seus bebês nasceram sem a doença, né? Fizeram vários testes, inclusive no cordão umbilical e tudo mais. E aí eu vou falar de uma coisa que é muito importante também e que está dando muita polêmica, né? Que é a questão da amamentação, viu, Ju? Por quê? Porque tem alguns manuais de outros países que estão recomendando afastamento durante o período de amamentação se a mãe estiver infectada, né? E aí, essa não é, gente, a recomendação aqui nossa, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu assisti uma aula ontem, a aula foi de quarta-feira, eu assisti ontem, mas a aula foi na quarta-feira, né? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2 infectologistas, né? Eles falando que essa recomendação não tem fundamento. Então, o que a mãe... eu estou amamentando, peguei a doença, estou com coronavírus, o que a mãe vai fazer? Ela vai usar uma máscara, né? Não precisa ser a tal máscara N95, pode ser a máscara cirúrgica mesmo, aquela máscarazinha branquinha, normal, tá? Ela vai usar a máscara enquanto ela estiver amamentando, e ela vai sim amamentar, né? Ainda não foi detectada a presença do vírus no leite materno. Só que como é uma doença nova, né, a gente também não pode afirmar de pé junto que não tem no leite materno, né, o vírus, que a criança não vai se infectar. Mas o que foi dito é que não foi visto vírus no leite materno, né, e que ainda que isso tenha acontecido, porque não fizeram ainda um meio importante, uma forma de detectar o vírus no leite materno, ainda não tem um exame para isso, né? Ainda que o vírus seja detectado, o fato do vírus estar no leite materno não significa que o bebê vai se infectar. Então, são coisas distintas. Então, até o momento, até hoje, dia 20 de março, a recomendação da Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria mães que estejam com o vírus devem continuar normalmente a amamentação. Não há necessidade de afastar o bebê, porque é o vínculo, né, gente? Tem a questão do alimento, que a gente poderia até suprir, né, com uma fórmula infantil aí boa. Mas e o carinho? E o contato? E o olho no olho? Né? Essas coisas não tem como, gente, sabe? Porque aí, se a gente tira o aleitamento materno para evitar o contato, a mãe também não vai poder dar a mamadeira. Ela não vai poder pegar o bebê, ela não vai poder acarinhar o bebê dela, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. E não tem evidência nenhuma falando que contra isso, né? Então, bota a máscara, né? Toma os cuidados de precaução que você tomaria, né? Se você não estivesse amamentando, você vai lavar suas mãos antes de amamentar, vai botar sua máscara, né? E vai amamentar. Depois você vai tirar a máscara com cuidado, né? Tem vídeo mostrando isso também, muito importante, tá, gente? Quem tá usando máscara porque tá doente, né? Prestar atenção na hora de tirar a máscara, porque se você bota a mão aqui na frente, atrás, você tem que tirar aqui puxar pelo elastiquinho, né? Com cuidado, né? Lava sua mão, tira, depois lava a mão de novo, para você não se infectar, né? Então... Descarta adequadamente também, né, Exatamente, exatamente, né? E se você está querendo se proteger, se você está doente, está usando a máscara, tem que ter cuidado triplicado. Se você não está doente, tá? Eu vou num lugar e eu tô achando, eu quero me proteger, eu quero usar a máscara, né? Eu sou profissional de saúde, eu estou atendendo, eu estou ajudando lá no prédio, fazer uma triagem com os idosos e tudo mais. Você não está doente. Também tem que tomar cuidado, porque a máscara, a parte que fica para fora, ela está em contato com tudo, né? Então, na hora que você for tirar, se você bota o dedo ali, contaminou, né? Roupa, tudo isso. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter. Que às vezes a gente quer ajudar, né? E aí a gente não pode ajudar e se prejudicar. Né? Então, estou vendo muita gente aqui no prédio mesmo, já tem alguns moradores se disponibilizaram a ajudar os idosos. Essa atitude é muito, muito bonita, mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Principalmente se a gente se a gente não mora sozinho.
o que é o caso de quase todo mundo, né? Então, às vezes mora sozinho, mas tem namorada. A gente não quer trazer a infecção para dentro da nossa casa, né? A gente quer ajudar, mas a gente tem que a gente tem. Ai, colocaram aqui, nem entro no elevador, só vou de escada. Só vou de escada, muito bom. Muito bom, Sol. Então, mas é isso mesmo, a gente tem que se cuidar, porque até porque nós, médicos, mais ainda, né? Porque a gente que vai cuidar dos outros, né? Então, a gente precisa estar bem para a gente poder ajudar os outros, né? Deixa eu só fazer um adendo, Fê, rapidinho. Eu caí na hora que eu ia falar isso, então peço desculpas aí a todos. Ontem, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou o uso da telemedicina para o atendimento de pacientes e monitoramento de pacientes suspeitos, tá? Então, quando a Fernanda estava falando daquela parte de você estar com a dúvida de se o seu filho está ou não, se os sintomas são parecidos, pode ser gripe, pode ser outras coisas, se você não consegue encontrar seu pediatra, talvez ligar para o pronto-socorro e pedir uma orientação, ou ligar para o SAMU, o serviço de SAMU, e pedir uma orientação, porque os médicos agora eles estão autorizados a fazer esse tipo de orientação pela telemedicina, ou seja, por vias de redes sociais, tá? E, Fernanda, eu acho que o seu gato está fazendo mais sucesso do que a gente, viu? Pois é, estão falando, eu nem vi meu gato aqui, meu gato safado. Ah, tá lá atrás, agora que eu vi. Os gatos estão falando aqui, importante, gente, os animais, eles não transmitem, pelo amor de Deus, né? Tem muita gente abandonando, a gente está ouvindo histórias aí que estão abandonando os peludinhos, né? Porque estão achando que eles vão transmitir a doença e eles não transmitem, eles transmitem só amor pra gente, muito amor. Você vê que o meu tá aqui, né? Ele grudou aqui em mim, tá lá, ó, tá lá me acompanhando. Tá, então importante, valeu aí, Rê, pela dica. Bom, Ju, mais Estamos chegando nos 50. Estamos chegando aqui nos 50 minutos, que a gente tinha se proposto a não passar muito do tempo, senão as pessoas acabam não ouvindo depois. Lembrando mais uma vez. Um recado importante aqui. Para a gente fechar com um recado muito importante. A gente tem, vamos falar agora assim, a gente tem uma associação, que é a ABMV, Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que está aberta a todos, inclusive para não médicos, não profissionais de saúde, né? Hoje, agora, quem entrar lá, né, na nossa área de associado, se você se associar, e você não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista, não precisa ser profissional de saúde para se associar. Quem entrar lá na nossa área de associado já vai ter lá, tem mais de 80 artigos de coronavírus que nós colocamos lá com a ajuda da nossa querida Sol, né? Ela disponibilizou os artigos para a gente colocou lá, tá lá já. E a gente já está colocando também artigos relacionados à alimentação plant-based. Então tem artigos sobre câncer, tem artigos de diabetes, tem artigos falando da relação do consumo, né, de alimentos de origem animal e a saúde do planeta, né? Então, até o final do mês, a gente está contabilizando aí mais de 400 artigos científicos. Então, é para que as pessoas parem de falar que não tem evidência científica, parem de falar besteira, né? Aquele médico, você vai e fala assim, tem que voltar a comer carne porque você está com anemia, então vai ter artigo lá para você tirar e mostrar e levar, olha aqui, olha, dá uma olhadinha nisso aqui, né? Daquele puxãozinho de orelha, porque nem sempre, né, dependendo de onde a pessoa mora, ela vai conseguir encontrar um médico vegetariano, né? O nosso desejo é que todos fossem, né? Ou que pelo menos sejam simpatizantes, mas infelizmente a gente tem que lidar com a nossa realidade. E a realidade é que ainda tem muita gente antipática, né? Antipática, assim, nesse sentido, né? Que não simpatiza com a alimentação vegetariana e também, por não simpatizar, acaba não estudando, né? E passando informações. A Pri Kondo, linda você também, mandando aqui, maravilhosas. E aí, tem essas informações lá. Minha filha chegou aqui falando que tem 50 minutos. Eu pedi para ela, tá? Minha filha adolescente. Não vai querer ser vista. Tá me olhando. Então, gente, é isso. Essa informação que eu queria dar, tem lá o site da ABMV, é abmv.org. Lembrando, pessoal, isso, Fê, abmv.org.br. E lembrando que quando você se associa, você também está ajudando que a gente possa continuar colocando esses artigos, colocando mais informação de qualidade para vocês,
fazendo eventos científicos no futuro. Então, se vocês quiserem apoiar e, além disso, ter acesso a toda essa informação e alguns benefícios, entra no site abmv.org.br. Ó, vou responder uma última pergunta aqui, que eu acho super importante. Qual a dica para aumentar a imunidade? A alimentação, gente. Nesse momento, alimentação e hidratação são essenciais, fundamentais, né? Então, assim, comer o máximo que der só de produtos que não sejam industrializados, produtos da natureza. Então, é comer fruta, né? Se você gosta de suco, faz o suco, pega a melancia, bota lá no liquidificador e faz, né, na hora, fresquinho. É comer legume, é comer verdura, né? Os germinados são excelentes para a imunidade. Tem vários vídeos na internet ensinando a germinar alimentos, não é uma coisa difícil, né? Os germinados têm muita vitalidade e alimentação o mais natural possível, né? A velha frase, desempacotar menos e descascar mais, né? Hoje tem banana descascada no mercado, pasmem. Tá? Pois é. Sem falar que isso gera uma quantidade de lixo que, no fim, só vai prejudicar a gente também, né, gente? Ainda tem a questão do lixo, exatamente, né? Então, uma alimentação natural é a melhor forma que a gente tem de conseguir nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos, que são essenciais para a gente ter um sistema imunológico potente, forte, capaz de combater a infecção, tá? Espero que todo mundo tenha curtido. A gente vai deixar gravado, depois vai estar lá no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar também lá no site da BMV para todos verem. Isso não vai ser restrito aos assinantes, aos associados, né? A gente vai tentar deixar lá também. E vamos tentar ver se a gente faz depois uma live, Ju, para falar de adulto também, né? E depois vamos tentar deixar esse canal aberto aí, né? Já que o pessoal gostou. A Sol tá falando pra gente falar do ibuprofeno e dos anti-inflamatórios, né? Tá. Então tá bom. Quer falar, Ju? Não, pode falar. É que a gente, na verdade, precisa terminar essa live antes de 1 hora, senão a gente não consegue salvar, pessoal. Bom, então, gente, olha só. Para febre, melhor para febre. Criança com febre. Vai dar, de preferência, Novalgina, que é a dipirona. Ou então pode dar também o paracetamol. Particularmente, eu prefiro a Novalgina, a dipirona, tá? Alivium, que é o ibuprofeno, né? Alivium, tem outros nomes aí no mercado, né? O ibuprofeno ou qualquer anti-inflamatório não deve ser dado, tá? Profenide, tá me faltando os nomes aqui porque eu passo muito pouco isso, gente, graças a Deus, felizmente. Tá? E alguns outros medicamentos eles estão observando em adultos, né? Principalmente medicamentos para controle de pressão, como os inibidores da ECA, né, captopril, enalapril, eles também não devem ser utilizados, porque parece que são relacionados com casos mais graves. É isso, gente. Então tá, um beijo a todos, gratidão a todos que ficaram aí com a gente. Isso, obrigada, pessoal, por todas as mensagens. Agradecemos bastante. Se vocês gostaram dessa live e querem que a gente continue fazendo também, deixa um recadinho aí pra gente. E a gente se vê, então, nas próximas, tá bom? Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.